Voltamos aqui nos canais Fox Sports e você sabe, quarta-feira você tem as semifinais completas aqui nos canais Fox Sports. Você vai ver tudo do Flamengo contra o Botafogo no jogo do Maracanã e vai ver tudo no jogo do Cruzeiro contra o Grêmio, o jogo de Belo Horizonte no Mineirão. Você vai ter todas as informações dessas partidas. Aliás, deixa eu perguntar por cima, já tem apitadores? Já tem, saiu agora há pouco, a CBF divulgou a escala. Grêmio e Cruzeiro apita o carioca Wagner Magalhães. E Botafogo e Flamengo, o Wilton Sampaio. O Wilton Sampaio, o goiano. O goiano. Que está em alta, inclusive, na Sul-Americana. Apitou o Mundial Sub-20. É um dos principais árbitros do futebol brasileiro. A comissão, essa paranoia que vive nesse país, esses dirigentes e tal, não dá para esquecer que o Wagner Magalhães, bom árbitro da FIFA, entrou na FIFA esse ano, é carioca. E uma equipe carioca vai estar na final. Ou seja, se tiver algum cartão mal dado lá no Mineirão, vai sobrar para quem? Gente, eu vou falar um negócio pra você. Então, eu tô pensando como dirigente. Com todo respeito, eu já vi. Eu acho que eu sou um pouco mais. Não dá cartão pra ninguém. Eu sou um pouco mais rodado nesse negócio de futebol. Eu já vi jogo de Paulista e Carioca apitar Paulista. Eu não vi problema nenhum em Campeonato Brasileiro. Você fala, a gente vive uma síndrome no país. Mas a gente deveria preservar a honestidade das pessoas. Com certeza, entender que as pessoas são honestas. Não criar nenhum tipo de problema. Mas não basta ser honesto, Pascoal. Precisa aparecer honesto. Não, os dois são bons. São corretos e honestos. Eu só fiz esse comentário. Você ponderou aí, você tem razão. Porque o dirigente de futebol tem o árbitro, o que é o árbitro? É a válvula de escape. É o lado mais fraco dessa engrenagem que move o futebol. Qualquer coisinha, tá? Com exceção ontem do nosso técnico do Vascaíno aí, que elogiou a arbitragem. Bastante. A parte boa da entrevista, eu gostei dessa parte da entrevista dele. Então, repetindo, lá no Mineirão, Grêmio e Cruzeiro, Wagner Magalhães. E no Maracanã, Flamengo e Botafogo, o Wilton Sampaio. Beleza, é assim que vai seguir e a gente vai falar de um jogo que aconteceram dois pênaltis. Dois pênaltis foram marcados, mas assim, bem estranhos. Um negócio assim muito esquisito. Um escorregou, outro... Um negócio... O São Paulo começou a se contradizendo. Foram pênaltis, ué. Foram pênaltis, mas estranhos. Estranho. Normalmente, é pênalti. não é estranho? Estranho. Pascoal, sem querer também é falta. Vê lá. Estranho ou também é falta. Um amigo meu também, sem querer, engravidou uma menina, hoje ele é pai. E a gente... Sem querer também acontece. Aí a gente tá vendo os melhores momentos, se tanto, hein, da partida. E olha que o pessoal teve um trabalho danado para poder escolher esses melhores momentos da partida do Avaí contra o São Paulo Futebol Clube. Gente, eu tenho muito apreço ao Dorival Júnior, uma pessoa que eu tenho realmente muito carinho e nunca escondi isso. Mas eu não vejo nada no time do São Paulo. O time do São Paulo continua na zona de rebaixamento, o Avaí é um time que está na zona de rebaixamento e o São Paulo não acontece rigorosamente nada. É um perereco o time do São Paulo, uma desarrumação, um bumba meu boi, um vai quem quer. É o jogo do barata voa, Jesus do time do São Paulo. O que é que você viu ou você não viu do jogo de ontem, Ozinho? Eu não vi, né, um bom jogo, não vi qualidade técnica, bem desorganizado, como você falou. Eu acho que é o desespero. O São Paulo, a grandeza do São Paulo, esses jogadores, né, eles não estão acostumados a ficar jogando nessa situação. Time grande, quando chega nessa situação, é pressão todo jogo e é nítido essa falta de confiança, esse desespero, e aí causa essa desorganização. Um jogo bem limitado tecnicamente. Olha lá o próximo pênalti. Muita vontade, muito empenho. Mas pra você ver, pra sair gol teve que ser no pênalti mesmo, porque pela escorregou qualidade... lá. O lateral esquerdo escorrega, leva o centroavante junto com ele. Olha ali. A bola sobra do Sidão, o lateral esquerdo que é o... como é que é? Edmar. Edmar faz a falta no Williams. Em cima ele puxa com o braço direito e embaixo na perna esquerda acerta. O Voaden apitou e marcou com convicção. Ele assim tem que ser marcado o pênalti. Estava pertinho do lance. Exatamente. Marcou o pênalti. 1-0 pro Avaí e o São Paulo foi buscar. Antes o Sidão fez isso aí, ó. Aí teve essa daí também, né? Sim, Sidão. Teve essa saída de bola aí do Sidão. As chances eram assim, né? Mas foi escanteio, né? Por falha, né? O goleiro defendeu e o árbitro acabou não vendo. Mas o Sidão faz a defesa. O Zinho, você estava dizendo o seguinte, time grande quando entra na zona do rebaixamento dá desespero
E dura um tempo danado para poder sair. Mas já está durando demais para o São Paulo, sim. Mas é isso mesmo. Aí ganha um jogo, aí todo mundo acha que vai... agora vai ser arrancada. Aí perde em casa. Então, ganhou do Cruzeiro, né? Aquele clássico, e aí foi agora pegar um confronto direto contra o Avaí e não consegue ganhar. Aí mais o lance do pênalti, esse daí foi claro, né? Estava na frente do lance. Isso, o Pedro Castro, o Bufarini bateu o escanteio e o Pedro Castro deu um tapa na bola. O São Paulo vence, mas não convence, né? Essa vitória do vence. Cruzeiro Isso que nem você falou, por exemplo, é uma vitória que a gente coloca na conta de um erro. Não foi uma vitória, assim, arrebentou com o Cruzeiro. Aquele pênalti, você colocou na conta do pênalti. Claro, o último lance do jogo, o jogador se atira. Que não foi e deu, enfim, e cobrou e fez. Então, o São Paulo, o que eu vejo, o Zinho está falando exatamente, os times grandes, e quem não está acostumado, que é o caso do São Paulo, começa a bater o desespero, as coisas não dão certo. O Sidão, que não erra um passe desse para sair, vai errar, está sem confiança. Agora, repito o que eu já falei aqui, São Paulo leu todas as páginas do manual para rebaixamento. Fez tudo. Se o Dorival vai conseguir livrar, aí é uma outra questão. Vide 2015, o Zinho estava no Vasco com o Jorginho. Fizeram de tudo para livrar, mas o estrago foi grande anterior. E aí? O problema do São Paulo, Pascoal, eu também concordo, os jogadores estão um pouco afobados, talvez aí querendo tirar logo o time dessa zona desconfortável que o São Paulo se encontra, mas o São Paulo levou perigo, principalmente na bola aérea. O São Paulo criou umas 3 ou 4 situações de gol que o goleiro do Avaí foi muito bem. Inclusive, o Rodrigo Caio perdeu um gol que ele não poderia perder. O Douglas já pegou. O Douglas pegou contra o Grêmio tudo que ele podia. Sim. Em outras partidas, ele pegou tudo que ele podia e que não podia. Então, é mérito do goleiro. Não, mas é sério, E o Pascoal. pênalti ele foi bem, quase que ele defende. Mas o que eu estou colocando em pauta aqui é que o São Paulo ele está melhorando. Aos poucos ele está melhorando. Porque na época do Rogério, eu acho. Nossa, como é que está melhorando, mano? São Paulo, mas pera, Pascoal. O time não sai da zona do rebaixamento. Isso aí, matematicamente, você tem razão. Mas dentro de campo, Pascoal, o São Paulo na época do Rogério era um time que não criava nada. Era um time que cercava e não conseguia finalizar uma bola. Agora me diz qual é a ação. Eu acho que assim, um jogo que a gente pode destacar é o jogo contra o Botafogo. Contra o Botafogo. Esse é o ponto fora da curva. Que aí todos nós esperávamos assim, pô, depois de um jogo desse, ganhar um jogo desse fora de casa, agora vai arrancar. Aí... Não, de fato, o São Paulo não conseguiu engatar uma sequência. Mas aí passa também pela falta de confiança dos jogadores. E o Zinho tá aqui, ele pode falar. Mano, presta atenção, deixa eu só... O jogador sem confiança, Pascoal, é complicado. Colocar um negocinho pra você, até você pode concluir seu raciocínio. Quantas novidades tem o time do São Paulo jogando? Pascoal, é muito tem pouco. Sidão no gol, tem Edmar na lateral esquerda, tem Arboleda de zagueiro, tem Hernanes, tem Petros. Dá uma olhada, quanta... Mas, se você olhar, Pascoal, a questão não é essa. Quase 80% do time do São Paulo são jogadores que não têm entrosamento. O São Paulo, como disse o Fábio, fez a cartilha, mudou Pascoal, tudo, o time não tem entrosamento, os caras não se conhecem. Pascoal, o jogador não é uma máquina. Por mais que você note algumas mudanças pontuais, trocou o goleiro, trocou o lateral esquerdo, colocou mais um cara no meio, etc. O jogador de São Paulo hoje, pelo menos é o que eu noto, o cara tá sem confiança. Então, você tem razão. A partir do momento que o cara consegue, por exemplo, uma sequência de vitórias, porque o time de São Paulo não dá para contestar e falar que é um time ruim. Não é ruim. É para brigar pelo título? Não, também não é. Mas é um time desarrumado, mano. Aí que tá, Pascoal, aí que tá. Quando tudo tá dando ruim para um clube grande, porque o time pequeno, Pascoal, quando ele tá numa zona de rebaixamento... Nem quando o Petro joga de primeiro volante por Jusilei fazer a segundo homem da saída, deu certo pro São Paulo. Pascoal, quando o time pequeno tá numa zona de rebaixamento, é uma situação até que, não vou dizer que é confortável, porque ninguém gosta de estar lá, mas é normal. Ele aceita bem a situação. Ele tá acostumado a estar brigando por essa situação. Um time grande, quando ele tá numa zona de rebaixamento, é um pouco mais complicado, porque tem pressão da mídia, tem pressão da torcida, tem a pressão do próprio jogador, porque ele sabe que ele tem qualidade, ele pode render mais do que ele tá rendendo. Então a situação do São Paulo... Até para te ajudar, mano, vamos dizer, se o São Paulo ganha o jogo e o Avaí fica na zona de rebaixamento, nós não estaríamos discutindo isso aqui. Porque é a ordem natural dos fatos. Com todo respeito ao Avaí. É a ordem Mas natural. A gente agora está falando do São Paulo pela grandeza, pelo número de torcedores, né? Claro. Então, sem dúvida. Não, e é por isso que o jogador que ganha 500 mil, outro ganha 10. Pois é. Entendeu? Essa é a diferença. Então tem que aguentar o tirão. Eu acho que o São Paulo fez uma contratação e o cara tá despontando o melhor jogador disparado do São Paulo, que é o Hernanes. Chama a responsabilidade, bate falta, deu uma cabeçada ontem, o goleiro fez uma defesa de mão trocada. O Nenê fez isso em 2015 também, não foi suficiente. Não adianta, só não vai resolver. Eu ainda acho que o Hernanes é uma bola. São Paulo é melhor que o Vasco. É bem melhor. É bem melhor. E o Hernanes é mais bola do que o Nenê. São Paulo não cai. Você duvida, Flávio? Olha, quando o Dorival assumiu, eu achei que o time ia se ajeitar. Rapidamente. Eu acho que olha a cabeçada que o Rodrigo Caio perdeu. Essa cabeçada não pode perder, gente. Os resultados iam começar a aparecer mais rapidamente. Depois,
Isso não aconteceu. Aí depois teve essa vitória que o Zinho lembrou aí contra o Botafogo, que foi uma vitória épica, né? Épica mesmo, estava 3-1 pro Botafogo. Todos nós faltando... dissemos que aquele jogo era... Ali era o divisor de águas da minha visão. Não foi, de novo. Então, eu acho que está derrapando demais. Está derrapando demais. E essa questão de não saber lidar com a zona de rebaixamento, é isso que, na maior parte das vezes, derrubou times grandes nos últimos anos do Campeonato Brasileiro. Exceção feita ao Vasco, que fez times muito ruins mesmo, né? Nos 3 rebaixamentos do Vasco, e tirando esse ano de 2015, em que o Vasco fez um segundo turno muito aceitável, mas no mais não, eram times realmente muito ruins, instabilidade política muito grande e tal. O resto dos grandes que foram rebaixados nesses últimos tempos, isso aconteceu muito pelo fato de não saber lidar com a situação. Não sabe como é que é. Tudo ganha uma dimensão, é o que o Zinho falou, tudo é superdimensionado. Um empate com o Avaí fora de casa é um mau resultado, obviamente, mas também não era para ser nenhuma grande tragédia. Mas desde que o time não esteja na zona de rebaixamento. É uma tropeção. Na atual circunstância, é um desastre. O Corinthians também empatou lá, né? O Corinthians empatou lá. Mas na circunstância do Corinthians, na circunstância do Corinthians, passa foi só dar alegria o campeonato. Não, sim, mas o Avaí, contra os grandes, ele tem tido bons resultados. Ele teve um resultado legal contra o Grêmio, agora, teve um resultado legal contra o Botafogo. Eu acho que o que deve preocupar bastante o São Paulo é que a gente estava falando desde o começo do campeonato que 2 times estavam praticamente rebaixados, o Atlético e o Avaí. Eu vejo o Atlético Goianiense, eu vejo algum poder de reação no Avaí nas últimas rodadas. Tenho visto isso, né? O Avaí tem 22 pontos e o São Paulo 23. Então, o Atlético do Fluminense, que está com 27, né? Que joga hoje ainda. Até o Vitória são 5 pontos, que então, o Vitória é o segundo, né? E quem se aproxima perigosamente é o Vasco da Gama, com 25 pontos. Essa Parou é a o questão. Vasco da Gama. Eu acho que a gente estava discutindo aí desde o começo do campeonato que eram 2 vagas certas, Avaí e para cair, né? Avaí e Atlético Goianiense. Acho que não é mais bem assim. O Atlético, para mim, está condenado mesmo, porque, além de tudo, é um time que não tem torcida, é um time que joga para ninguém. Enfim, não vejo muita escapatória para o Atlético Goianiense. Mas o Avaí está tentando reagir. Os adversários, estou falando isso dos adversários do São Paulo. Vitória ganhou do Corinthians, tá aí, de vez em quando consegue um resultado bom. O Bahia conseguiu se descolar bastante, né, com a vitória em cima do Vasco. O Vasco está despencando a ladeira, mas já esteve em 6º lugar no campeonato. Então, assim, tem um bolo ali. E a Chapecoense, que ganhou do Palmeiras. Tem jogo quarta-feira. Tem um jogo a menos. Então, desse bolo, eu acho que tem gente que está conseguindo se mexer. E o São Paulo está patinando. Mas você acha que a torcida do São Paulo confia no time? Não, claro que não. Mas aí lota 53 mil pessoas. Eu acho que ela apoia. Ela apoia. Mas é um desespero e tal, que eu acho legítimo, entendeu? O maior público do Campeonato Brasileiro é do jogo do São Paulo. Eu acho isso lindo, maravilhoso mesmo, assim, porque contradiz um pouco aquela máxima de que a torcida do São Paulo só vai na boa e tal. Ok, os ingressos são muito mais baratos, está tudo muito mais... Mas isso é uma demonstração de confiança, Mas eu acho que é uma demonstração de apoio. Agora, você vê o time jogar... Confiar no time em termos futebolísticos não dá, não, cara. Confia, mano? Você acha que a torcida confia que vai sair? Eu acho que confia, Pascoal, porque o torcedor ele entende também que o time de São Paulo ele pode render mais do que ele está rendendo. O time de São Paulo ele tem qualidade. Por exemplo, mas cada rodada que passa a gente fala a mesma coisa. Você fala isso toda rodada, mas é verdade, o time tá aí na zona de rebaixamento. O São Paulo ainda não conseguiu escapar de fato da zona de rebaixamento. Ele está toda hora ali cercando ou dentro da própria zona de rebaixamento. Mas eu vejo potencial no time de São Paulo para quando conseguir de fato arrancar bem. No final do campeonato, essa foi a primeira rodada do segundo turno. Eu sei, Pascoal, mas eu vejo esse time de São Paulo longe da zona de rebaixamento daqui umas 4 ou 5 rodadas. O São Paulo volta a falar aqui. Ele está criando mais do que na época do Rogério Ceni. Por mais que nós você é capaz de dizer isso, mano? Que em 5 rodadas o time sai da zona do rebaixamento? E não eu acho que já vai estar próximo. Eu acho que sim. Se o São Paulo conseguir, Pascoal, aí a gente vai colocar de novo aquela partida contra o Botafogo como exemplo. Ali era o start para o São Paulo avançar no Campeonato Brasileiro e arrancar de vez e fugir da zona de rebaixamento. Não tem sido a regra, mas aí que tá, Flavinho. Ali era para o São Paulo ter dado aquele start. Quantos jogos depois dali o São Paulo tem? Não, o São Paulo tá engasgando, 4 Pascoal. O São Paulo tá parecendo aquele carro que você coloca o combustível ruim. Ele engasga, anda 100 metros bem, daqui a pouco engasga de novo. Mas a hora que o São Paulo começar a arrancar de fato, Pascoal, eu vejo qualidade nesse time de São Paulo. Por exemplo, o Fabinho falou a respeito do Vasco de 2015. O São Paulo de hoje é melhor do que aquele Vasco que caiu. Por mais que você tivesse aqueles jogos de superação, o Jorginho ali pilhando o time, o Nenê jogando muito, colocando muitas vezes o time inteiro nas costas dele e arrancando
uma vitória heróica para que o Vasco pudesse escapar da zona de rebaixamento, mas o Vasco caiu naquele campeonato, Pascoal, pelo péssimo primeiro turno que ele fez. Mas esse time do São Paulo, por mais que ele tenha oscilado muito ainda, a gente tem jogadores ali como o Petros, como o Jusilei, como o Hernanes, como o Lucas Prato, como o Rodrigo Caio. Sim, desses que você está falando, 80% disso tudo acabou chegando agora. Estou sendo avisado aqui que tem uma entrevista ali na CBF. Quem é que está falando lá, por favor? Wagner Mancini está falando lá na Confederação Brasileira de Futebol, o treinador do Vitória da Bahia. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. A FBTF começou com o registro em São Paulo, na Federação Paulista de Futebol. A CBF, o treinador da CBF foi a BTF, não foi? Não. Não foi a BTF. A BTF. Você vai me deixar responder? Tá bom. Então, nós da FBTF estamos de braços abertos. Já convidamos a BTF para fazer parte do nosso movimento. Mancini, Micali agora há pouco, quando saiu, disse que essa reunião seria importante para definir quais eram as prioridades, porque eram muitos assuntos e talvez não tudo ao mesmo tempo numa primeira reunião. Quais são essas prioridades nesse primeiro momento? Então, nós ficaríamos aqui o dia inteiro, porque são tantas coisas, são tantas ideias. Eu acho que o fundamental é que todo técnico tenha o contrato assinado, que ele seja registrado, que um clube, quando demitir o treinador, que é um direito do clube, que seja respeitado o contrato e que ele não possa contratar um outro treinador sem que ele quite o acerto com esse antigo demitido. E algumas outras coisas que são importantes para o futebol, como, por exemplo, que o técnico ele tenha a necessidade de uma qualificação, que esse curso que nós somos obrigados a fazer com razão, que ele sirva como licença para que a gente possa exercer a nossa função também fora do país, porque nós perdemos mercado fora do Brasil exatamente por isso, porque o nosso curso ele não é aceito. Então essa também é mais um pedido que fazemos. Mas para isso, vocês vão precisar, tá até na pauta. Então, essa é a discussão que está acontecendo agora na Confederação Brasileira de Futebol. Depois daquela entrevista aqui nos canais Fox Sports, na última segunda-feira, do técnico do Botafogo, quando da chegada do novo treinador do Flamengo, Reinaldo Rueda, a manifestação do Jair naquela oportunidade, acabou gerando essa reunião para que as pessoas, os treinadores, possam colocar as suas dúvidas e os seus pensamentos junto à Confederação Brasileira de Futebol, para que haja uma normatização para termos aqui treinadores também credenciados com condições de trabalhar na América do Sul e na Europa, e para isso os cursos precisam ser feitos ou revistos pelos treinadores. Então eles continuam lá discutindo e a gente daqui a pouco volta com mais informações a respeito dessa reunião para saber qual é o encerramento, qual é o final de tudo isso, como é que as coisas vão transcorrer, e a gente vai voltar com as informações para vocês aqui, tá bom? Outra coisa, e tem mais, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Wagner Mancini, daquela polêmica no final lá do jogo do Corinthians contra o Vitória, da vitória do time baiano diante do Corinthians no último sábado pelo Campeonato Brasileiro. Retomando o assunto do São Paulo. Quais são os próximos jogos do São Paulo, meu senhor? Ele pega o Palmeiras fora de casa, próximo jogo. Tem que até olhar de novo a tabela, mas tem Corinthians também, tem Vitória fora de casa. Corinthians em confronto casa. Direto. Vitória. 2 clássicos e um confronto direto. Ponte, você tinha falado? Ponte, isso. Palmeiras fora, obrigado, Flavinho. Ponte em casa, Vitória fora e Corinthians em casa. Não tem jogo mole, hein? Tem jogo tranquilo, não. Mas olha, Pascoal, que é moleza sentando pudim, cara. Campeonato Brasileiro é isso aí, cara. Não é verdade, Zé. Campeonato Brasileiro, Pascoal. Você não vai ter babinha. Mas é babinha, joga o Campeonato Francês. É bom pro São Paulo pegar o Palmeiras. É bom tem time bom pro São Paulo pegar o Palmeiras e o Corinthians. Por quê? Porque mede força logo. Não tem aquele time que vai ficar atrás, segurando ali, saindo para uma bola. Vai obrigar o São Paulo a atacar. Se quer ficar na primeira divisão, tem que vencer Palmeiras fora, tem que vencer Corinthians, tem que vencer Vasco, tem que vencer todo mundo. Não tem negócio de, não, só vou vencer o Atlético Goianiense, o Avaí, os que estão ali pertinho de mim. Aí não vai a lugar nenhum.
Aí vai ler o manual da Série B de você novo. acha que o São Paulo vai sair para tirar mano a mano, olho no olho contra Corinthians, contra Palmeiras? Aí vai ficar encurralado? Você acha que vai acontecer isso? Você acha que no Morumbi o torcedor vai deixar? Vai sair em cima dos caras? Mas tem que sair não. jogando no Morumbi? Claro que não. Pascoal, é seu time frouxo? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Você acha que os caras tá perdendo pros pequenos Então pra jogar amarra contra no os poste gigantes? o São Paulo, então. Claro que não. Claro que não, Pascoal. Claro que não. Você acha que os caras... Sim, Tem que ir pra cima, Pascoal. Negócio de time frouxo, não. Tem que ir pra dentro. Não é questão de time frouxo. É que o São Paulo não está jogando para encarar olho no olho esse time. O torcedor de São Paulo, você vai deixar o teu time amarrado no poste lá com medo? As Ou vai forças se empurrar pra equivalem, cima? Pascoal. É. Clássico é clássico. Vem cá, e o São E Paulo... vice-versa. Tá, Não e, pode. e o São Paulo não está jogando por quê? E o técnico do São Paulo? Que já assumiu algumas rodadas. O time do São Paulo é o barata voa. Tudo bem, e o O time técnico do faz São o Paulo quê? muda a peça. Tira o volante daqui, bota o volante pra cá. Tira o volante Mas de cá, isso é bota o papel volante do pra cá. técnico, Pascoal. Aí troca o centroavante. O centroavante que Mas joga isso continua precisa, sem então, receber a bola. O centroavante do São Paulo é um faminto. É um faminto, porque a bola não chega nele nunca. E se ele depender da bola chegar pra comer, ele vai morrer de Tá, e inanição. quem é que tem que organizar isso? Isso é o treinador do São Paulo. O time do São Paulo, eu já disse aqui, o Dorival, eu tenho o maior carinho por ele, mas ele não conseguiu arrumar o time do São Paulo. O São Paulo não está arrumado. Então tem que trocar de treinador? Não, eu não acho que não. Claro que não. Eu acho que não. Claro O Zinho passou por isso com o Vasco da Gama. Qual é vocês passam na pele. Qual é o temor dessa hora, Zinho? O time não vira. Essa dificuldade, assim, o Dorival também trabalhei com ele, eu acho ele um baita de um treinador também, né? Um cara muito competente, mas você chegar no meio do caminho é o grande pavor de todo treinador, né? É claro que é uma oportunidade que ele tem, né, de assumir um grande clube como o São Paulo. Qualquer treinador, né, teria a maior honra de assumir. Mas é uma dificuldade que, durante a competição, ele vai ter que encontrar o time, a forma que ele gosta de montar esse time, e isso leva um tempo, né? E em cima da pressão, aí eu volto a falar, o São Paulo não está acostumado a essa situação. Em cima de pressão, os jogadores sem confiança. É um trabalho que ele tem competência para isso, mas vai levar tempo. Não é fácil, ele vai ter que motivar, vai ter que colocar essa autoestima desses jogadores lá em cima e encontrar a melhor formação. E para encontrar, perde um jogo aqui, aí ele vai tentar uma outra formação. Ele está tentando fazer isso. Tirou o Jusilei, deixou no banco, entrou no segundo tempo, melhorou o time. Aí ele começa com o Jusilei um pouco mais adiantado, Petros um pouco mais atrás, porque o Petros não estava rendendo um pouco mais à frente. E isso no jogo. Ele treina e vai para o jogo para tentar encontrar essa formação. Só que já no segundo turno. Então, realmente é uma situação Segunda complicada. rodada do segundo turno. Flavinho, São Paulo escapa. Eu ainda acho que escapa, mas... Você está sem nenhuma convicção. Não, mas é hein? sem tá muita falando, convicção mesmo. Está falando realmente, bem eu assim. ainda acho que escapa. De novo. É da boca para fora isso, não é sentimento. Não, sentimento. Eu torço para que caia. Eu adoro quando o time grande cai. Não, você não pode falar isso. Por que eu não posso falar isso? Se eu torcer pro São Paulo não cair, alguém vai cair. Aí eu posso. Né? Aí pode. Porque eu pode querer que o Vitória caia, não pode querer que o São Paulo caia. Eu quero que o São Paulo caia. Eu acho que seria ótimo. Eu acho... Mas, gente, eu não torço pro São Paulo. Eu tenho um monte de amigos São Paulinos. Vou passar meses zoando os caras. Você não acha legal? Eu não. Pra que serve futebol além disso? Então, eu acho que... E acho que é bom, às vezes, para alguns clubes caírem. Isso foi muito bom pro Corinthians cair, por exemplo. Então, vamos lá para Mas o CBF. vocês- Vamos voltar lá. Foi uma boa, Mas foi um foi bom. divisor de Vamos águas. voltar.